Muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje, como vocês finalmente podem ver, trago aqui a nova coleção de cromos da Champions League. A novíssima coleção que traz então as 32 equipas que estão presentes na edição da Liga dos Campeões de 2021-2022. Tenho então aqui o Starter Pack que a gente irá ver neste vídeo bastante detalhadamente. E antes de mais, quero que vocês deixem aquele forte like que ajuda imenso o canal a crescer. Se vocês querem ver aqui uma longa série de Champions League aqui no canal, aberturas de... tenho aqui uma saqueta aqui à parte. De aberturas de saquetas, de foot drafts, de batalhas entre FIFA 365, Champions League, futebol, Champions... vários desafios, vocês podem deixar aí em baixo, é bater a barreira e é mesmo para bater, malta, porque esta coleção, eu tenho mesmo muita saqueta, eu quero o vosso apoio, os 750 likes. Quero também que vocês comentem em baixo, vocês já começaram a colecionar, o que é que vocês estão a achar da coleção de 0, bem, 0 não, de 1 a 10, quanto é que vocês dão até agora à coleção da Champions e para vocês, para já, quem é o grande favorito a ganhar Champions. Será que é o United? Não sei não, malta. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho, que estou com o nosso Starter Pack, o Pack de Início, tal como dizem em Espanha, também penso em Portugal, seja Pack de Início, Pack de Lançamento, tem o custo de 3,99€, traz uma caderneta, 26 cromos, 2 cromos cartas de edição limitada, exclusivas, e isto aqui é uma daquelas coisas que, como eu vos disse, a gente vai ver bastante ao pormenor. Eu vou dar a minha opinião, o que é que eu acho desta coleção, porque eu já vi bastantes vídeos no estrangeiro, mas bem, vamos então abrir. Bem, está aberta. Vamos pôr aqui isto para o lado, que já não serve, pelo menos para já. Vamos pôr aqui a caderneta aqui ao meio. Temos aqui então aqui duas chaquetas que vêm então com o Starter Pack. Os cromos cartas de edição limitada, que vai ser algo bastante curioso que a gente irá ver então durante este vídeo. E bem, malta, é assim, capa, sem dúvida, e eu já vos tinha dito no Instagram, e já agora, se vocês não me seguem no Instagram, sigam-me lá, para mim é uma das capas, talvez a capa mais bem conseguida pela parte da Topps. Este ano, sem dúvida, quando eu vi a capa, eu pensei, isto vai ser uma coleção do caraças. Vamos descobrir se é uma coleção de caraças ou não. Bem, temos então aqui Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Memphis Depay, Federico Chiesa, Gerardo Moreno e Modric. Isto penso que seja igual à versão inglesa, que traz o Kanté e traz mais outro jogador, ou acho que difere um jogador ao outro. Importante a reter, é uma coleção que já vem atualizada, ao contrário de algumas Champions League da Topps dos anos anteriores. Temos então aqui a taça, o logótipo da Champions, o Official Sticker Collection Season 2021-2022. Aqui no verso não vem nada, ok, não sei nada aqui a reter. O material, pá, parece-me ser igual ao dos anos anteriores, mas bem, vamos aqui ver a coleção. Algo muito importante e muito positivo que a Topps finalmente mudou dos anos anteriores é que não temos as equipas por ordem alfabética ou por país, mas sim por grupos, tal como a gente pediu tantas e tantas vezes, malta. Finalmente temos então aqui por grupos. Temos aqui o grupo A, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Pronto, temos as 10 equipas portuguesas, Benfica, Porto e Sporting. Aqui os cromos de introdução. E depois, temos aqui os cromos. E a gente já vai ver também, já vamos ver aqui os cromos quando a gente abrir aqui as saquetinhas. Bem, introdução, aqui deve ser o logotipo da Champions e o troféu, digo eu. As páginas, material, vou-vos dizer que não é o melhor, malta. Não é o melhor. Estava à espera de uma qualidade um pouco mais acima. Mas bem, vamos aqui focar-nos aqui no conteúdo então das páginas. Temos aqui Classic Finals, desde então a reformulação da Champions, da Taça dos Campeões Europeus para a Liga dos Campeões, a Champions League. Aqui com todas as finais, desde a primeira foi o Marselha frente ao Milan.
Não vou estar a verificar aqui todas, mas claro, aqui é mesmo importante a reter para o futebol português. O Futebol Clube do Porto frente ao Mónaco, como a gente sabe, o Porto ganhou por 3-0, golos de Carlos Alberto, Alenichev e Deco. Depois aqui o poderio do Real Madrid nos últimos anos. Claro que já não ganha há duas épocas. Vamos ver este ano quem é que irá ganhar. Não acredito que seja o Real Madrid. E depois entramos aqui dos símbolos das equipas por grupos. E ainda é algo que eu tenho que perceber se gostam de não ter os cromos logo todos em introdução ou não. Porque vocês sabem que no futebol é algo que eu odeio. Vamos ver como é que estão as páginas. As páginas normalmente a top são muito cheias de adornos, cheias de cores. Talvez ali seja algo que não sentiremos a falta dos cromos, mas eu penso que é sempre, digamos, um ponto positivo ter os cromos dos símbolos junto com as equipas. Mas pronto, isso é a minha opinião. Bem, temos então aqui os cromos dos símbolos, como vos disse, tudo por ordem dos grupos, muito bem. E agora chegamos aqui às páginas de equipas propriamente ditas. E vamos aos pontos positivos e aos pontos negativos. Ponto positivo. Acho que graficamente está bonito. Acho que está assim, senhor, a tops nesse caso esmerou-se. Mas, obviamente, há aqui uma coisa que me ressalta logo à vista. É algo que eu odiei e eu acho que é inconcebível para um colecionador ter isto numa coleção, que é cromos. Nem são cromos, são jogadores pré-impressos na caderneta. Neste caso até temos um do português que para mim, pá, isto é uma falha enorme neste caso, que é Bernardo Silva e Zinchenko. Qualquer um dos jogadores acho que merecia ter o cromo aqui na coleção, para isso mais valia não pôr um jogador. Olha, prefiro que não tivessem posto um jogador do que pôr um cromo pré-impresso. Mas pronto, para mim é o ponto mais negativo desta coleção, sem dúvida alguma. Depois temos aqui dois jogadores aqui à ação, Rubem Dias e Raheem Sterling. Temos aqui, penso seja não é um rookie, um Rising Star, penso que é assim que se chama o cromo, o UEFA Champions League Performance. Não temos cromos das camisolas das equipas, mas vêm aqui, digamos, pré-estampadas, ok? Pronto, também não era algo que eu, digamos, ponho cromos das camisolas das equipas, não. Mas temos cromos de estádios, que é algo bastante positivo e que a Topps volta a ter passado, penso, 2 ou 3 épocas. Depois temos aqui alguns dados estatísticos do treinador. Pronto, eu também, cromo de treinador também é algo discutível, porque o treinador pode ser embora à meia da época ou até antes da época começar. Mas pronto, temos aqui então os dados estatísticos do Pep Guardiola, os dados estatísticos do jogador do performance e depois aqui, digamos, uns dados. Isto aqui é que é evitável da minha parte, por aqui uns dados aqui do Rising Star. Enfim, depois de onde é que é a equipa? Manchester, está aqui localizado aqui no mapa em Inglaterra. E depois temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cromos dos jogadores, que a gente já vai ver como é que é o cromo mais à frente no vídeo. E pronto, malta, eu acho que a nível gráfico acho que está bem conseguido, não é um retrocesso da coleção da época passada, acho que por acaso está bem conseguido. Bem, vamos avançando e vamos juntamente as equipas seguintes. Como vos disse, isto vem por grupos. Temos aqui o Paris Saint-Germain, equipa que está então no grupo do City, aqui claro já com o Lionel Messi. Aqui os jogadores pré-impressos, o Paredes e o Herrera. Não é que eu não gosto, não é que eu acho que grandes jogadores, mas acho que eles mereciam um cromo nesta caderneta. Todos mereciam. Depois, Leipzig, da Alemanha. O Clube Rouge, aqui do nosso antigo bem conhecido Bas Dost. Relembrar que os cromos em si não vêm com os dados já vêm aqui no espaço do jogador. Atlético Madrid, onde o performance é então João Félix, também tem aqui o seu cromo. O Liverpool, a primeira equipa portuguesa, o Futebol Clube do Porto, com alguns jogadores que não vêm na coleção base da nossa liga. Eu acho que por acaso isso é bastante engraçado. Temos aqui então os jogadores que não vêm na coleção base da liga portuguesa, digamos, complementa-se um pouco. Como por exemplo, quem é que não vem na Liga Portuguesa de base? Penso que. Quem é que não vem? O Gruitch vem? Ou não vem? Eu acho que não vem, malta. Eu acho que não vem, mas não tenho a certeza. Depois o AC Milan. O Sporting aqui vem talvez o maior flop desta coleção. Vejam bem quem está aqui. É o Plata, não é? A cara é o Plata. Mas o jogador que vem ali é o Gonçalo Inácio. Agora digam-me lá, Topps, o que é que vocês estavam a pensar quando olharam para o modelo do Sporting e este gajo já nem está lá? Está no Valladolid ou não sei, e meteram-no aqui.
Não faz sentido, Tops, não faz. Pá, façam o vosso trabalho de casa, por favor, criem um Chrome de update. Malta, comentem aí em baixo criar Chrome de update para o Gonçalo Inácio, que eu acho que seria algo muito positivo, porque pá, não podemos ter aqui o Gonçalo Plata, não pode, não pode. Bem, os cromos pré-impressos é do Luís Neto e do Tabata. Depois Borussia Dortmund, de equipa alemã. O Ajax está a jogar muito este ano na Champions. O Besiktas. O Inter. O Real Madrid. Depois Shakhtar Donetsk. Vamos aqui para uma parte que será bastante interessante, positiva e negativa ao mesmo tempo, na minha opinião. Live stickers da época 2021-2022 e já agora, exatamente, isto aqui é a capa britânica onde vem o Kanté e vem o Sterling. São as diferenças para a nossa. O Live Stickers será o quê? Serão basicamente cromos do resumo da Champions, dos momentos fulcrais da fase de grupos, dos oitavos de final, dos quartos de final, da meia final e da final, que irão estar disponíveis a cada semana após, digamos, terminar a fase de grupos, os oitavos, os quartos, as meias e a própria final. E isto sairá no site da Tops. Eu não sei se irá haver um limite de tempo para pedir estes cromos, não sei se irá haver um limite de quantidade de cromos para pedir. Isto aqui é algo ainda que eu não sei mesmo. Já perguntei à Tops, mas a Tops ainda não me soube responder. Depois aqui no meio temos New Signings. Penso que serão jogadores que já foram parte do plantel da equipa, que já estão lá no plantel, ou jogadores contratados no mercado de inverno. Depois aqui mais live stickers, aqui dos oitavos de final. Depois aqui dos quartos de final. Das meias finais. E depois, claro, aqui da final que terá um absurdo de cromos. Isto aqui lembra um pouco o filme de campeonato que sai em Itália, do Calciatore, mas em Itália a diferença é que sai com o jornal, algo que tu vais à paparia e compras. Aqui tens de vir online e tens de pagar portos, que é a pior parte. Pronto, e depois está aqui as datas em que irão sair então os cromos. Já em dezembro irão sair os cromos de live stickers para a fase de grupos, depois em fevereiro oitavos, abril quartos, maio meias e em junho os cromos da final. Aqui temos aqui outra parte da equipa do Shakhtar. Por favor, malta, se vocês não fizerem esta parte aqui, pá, não retirem estas páginas. Talvez mais tarde, no futuro, vocês conseguirão este cromos de uma maneira um pouco mais fácil, a gente não sabe. Depois aqui o Sheriff, equipa sensação, pode-se dizer. E depois traz aqui uma coisa, para mim não vale a pena. Edições limitadas para quê? E depois olhamos para os jogadores. Pá, sim, são bons jogadores, mas malta. Raheem Sterling, Haaland, Alexander-Arnold, Goretzka, Donnarumma, Chiellini, Santos, Modric. Pá, as escolhas não estão para mim muito... não estão muito coerentes. E isto aqui não se... Isto é só para complicar a coleção à malta. Se aquilo já complica, isto aqui também complica bastante. Vocês basicamente têm que comprar os produtos todos, está aqui escrito aqui em baixo, para conseguir estes cromos que, na minha opinião, são... algo muito, mas mesmo muito negativo da parte da Tops. Aqui está a dizer que a limitada 1 e 2 vem exclusivamente no Starter Pack, que a gente temos então aqui. A 3 e a 8 vem nos Multipacks e Value Packs. E os restantes vêm aonde? Ah não, da 3 à 8, ok. Da 3 à 8 vem nos Multipacks. Opa, é preciso ter uma sorte do caraças para apanhar isto. Opa, não. A Tops nisto... limitadas, ponham nas cartas. Por favor, Tops, não ponham limitadas nos cromos. Pá, isto aqui, normalmente, os cromos cá limitadiços. Pá, não vale a pena. Enfim, desculpem se eu estou um bocado estressado, malta. Depois, Bayern de Munique, o Barcelona, o Benfica, o Dinamo Kiev, o Villarreal, aqui o Moreno ficou a apontar para o símbolo, nem está com pose de jogador. Depois o Manchester United, que lá já com Cristiano Ronaldo, a Atalanta, o Young Boys, o Lille, há umas mais bem erradas, o Sevilha, o Red Bull Salzburg, o Wolfsburg, os atuais campeões europeus Chelsea, a Juventus, o Zenit e, por último, o Malmo.
Depois ainda temos aqui, penso que uma secção para o futebol feminino, exatamente, temos aqui, nem puseram um cromo da Frank Kirby. Depois temos aqui, acho que é a Jennifer Hermoso, se não estou em erro. E depois aqui um cromo então das vencedoras da Champions League femininas. Pronto, terminamos aqui. Como vocês podem então pedir os vossos cromos, vocês já sabem, vocês vêm aqui e é só seguir, só seguir as instruções da Topps. E claro, aqui mais cromos da Champions, que a gente obviamente não irá tirar daqui. Bem, malta, a caderneta está à vista. Digam-me então aí em baixo o que é que vocês acham da caderneta. Vamos abrir aqui as duas chaquetas que vêm com o Starter Pack. Ter cuidado para não rasgar nenhum cromo. Como vocês sabem, há sempre cromos na Topps um pouco maiores que os demais. Exatamente, não é? Vem sempre um cromo grande e um cromo pequenito. Já sai-nos a Rising Star. Vamos ver aqui a qualidade aqui do Rising Star. Vamos lá ver. O papel do cromo não é... Acho que está melhor que o ano passado, mas ainda não está, digamos, um nível alto, por exemplo, como o cromo da Liga Portuguesa, mas a nível de gráfico está bastante fixe este cromo aqui do Rising Star, neste caso do Renan Lodi, do Atlético Madrid. Vamos ver aqui os cromos. Isso são pequenitos. São mesmo pequenitos. Temos aqui um cromo do... Isto aqui é capitão, exatamente. Vem aqui Captain, do Andreas Ulmer. E malta, isto daqui é algo que eu... não. Para mim, cromo em formato de escudo não me convence. Se vos convence a vocês, digam nos comentários. Se não vos convence como a mim, também me digam nos comentários. Mas isto não me convence. Algo que eu sei é que os cromos de capitães vêm então com o fundo dourado e aqui com uma assinatura pré-impressa. Até parece uma assinatura verdadeira, mas não é. Isto, malta, como vocês perguntaram na Matchdex, não. Isto aqui não vale rigorosamente mais nada que os outros. É totalmente igual. Andreas Ulmer. Depois aqui cromos dos troféus das finais da Champions, neste caso de 2013, o Bayern Munique Dortmund em Londres. Está fixe. Está fixe este cromo, sim senhor. Depois, olha, mais outro, de Madrid, 2019. Depois temos aqui o primeiro jogador do Inter, o cromo normal do Andrea Bastoni. Alessandro Bastoni, peço desculpa. Depois aqui metade do estádio do Besiktas. Mais uma final, Glasgow. Leverkusen com Real Madrid. Final fica marcada com aquele laço do Zidane. Mats Hummels. Juan Foyt, o central do Villarreal. E temos aqui o central benfiquista, o Vertonghen. O cromo é mesmo muito, muito pequenino, malta. Poça. Vamos para a próxima saqueta. Temos aqui um hot shot, olha, do Marcus Rashford. Ou seja, ele tem 24 jogos na Champions, 11 golos, 9 pé direito, 1 pé esquerdo, 1 de cabeça. Pois isto aqui deve ser, não sei, dentro da área, não faço ideia. Pronto, não interessa. Os cromos estão bacaninhos. Acho que é só ter aqui este fogo aqui atrás. Acho que não traz nada positivo. Depois, o nosso primeiro símbolo do Zenit. Os símbolos estão bacanos, digo-vos já. Estão bacaninhos, sim senhor. Nisto a Topps acho que não falhou. Depois, olha, Zlatan Ibrahimovic. Thiago Alcântara, do Liverpool. João Mário, do Futebol Clube do Porto. Marcos António, do Shakhtar Donetsk. Rodrigo de Paul, do Atlético Madrid. Metade do Old Trafford, do Manchester United. O nosso maior jogador do Sporting. Olha, e saímos para já um jogador dos três grandes. O Fedal. E por último temos o Abdou Diallo, do Paris Saint-Germain. Terminamos aqui por último com estes cromos, cartas limitados. Que eu para já ainda não vou, digamos, tirar o cromo da carta. Está difícil de abrir esta porcaria. Ok. Temos então aqui dois cromos. Temos de Raheem Sterling e de Erling Haaland. Isto é uma carta por baixo. Eu não vou tirar, para vocês, digamos, o verso é totalmente igual às cartas de Match Attack, mas eu acho que aqui era completamente desnecessário de incluir aqui na coleção. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem-me aí em baixo a vossa sincera opinião desta coleção, se vocês vão fazer, e quanto é que vocês dão de 1 a 10. Um grande abraço meu para vocês todos estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!